Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, eu estou aqui com o Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, treinou também Cruzeiro, passou por base de vários clubes. E hoje a gente vai falar sobre prancheta tática e eu estou aqui com ele para a gente poder falar melhor disso. E a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: qual a importância disso no dia a dia, né? Qual a importância de ter uma prancheta, de mostrar isso para os jogadores e apresentar para eles isso antes e durante os jogos? Na verdade, aqui é a forma como se estrutura o espaço e é muito mais fácil do jogador criar uma representação do que vai acontecer no campo, porque aqui ele consegue olhar tudo ao mesmo tempo, né? Eu sempre brinco que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação às coisas que a gente coloca aqui, principalmente em relação a movimentos e soluções, porque o ímã é 360 graus, o jogador não, né? O jogador ele tem o olho só de um lado, então ele tem o desafio de ter que educar o posicionamento do corpo, ele tem que ser capaz de quebrar o pescoço no tempo certo para melhorar a leitura desse espaço do jogo. E além disso, muitas vezes, se o jogador não tem uma bilateralidade bem desenvolvida, ele acaba também não sendo capaz de enxergar bem o jogo. Não é só uma questão dele conseguir bater na bola para fazer um passe, um lançamento. Na verdade, normalmente ele esconde essa perna para receber a bola e ele acaba não enxergando tanto do espaço que ele deixa nas costas dele, né? Sim. Então, a prancheta ela é muito útil. Aqui, dependendo da forma como a gente coloca o adversário, muda a estruturação do espaço do jogo, muda as zonas de dúvida e os espaços onde a gente pode colocar jogador para gerar homem livre ou para criar uma superioridade numérica, né? Então, dependendo de como é a estrutura defensiva do adversário, você já tem um primeiro insight, uma primeira visão de que ideias você pode explorar, claro que também levando em consideração as características dos jogadores que você tem. Aí um segundo ponto é se essa estruturação do espaço ela é por setor, ela é zonal ou ela vai buscar encaixe, ou se ela vai, mais do que encaixe ainda, se ela vai buscar perseguição, e se essa perseguição ela acaba proporcionando esse tipo de situação de um jogador cruzar com o outro, quer dizer, então as suas dinâmicas ofensivas elas têm que entender como se estrutura o espaço e qual é a lógica de movimento. Se a lógica de movimento é proteger o espaço e todos contra a bola, né, no movimento de bloco, ou se a lógica de movimento vai ser em função da neutralizar o jogador e abrir canais de passe, que sempre acontece quando tem uma marcação também que é individual. Então, a prancheta, acho que ela é um princípio, ela facilita porque ela ajuda a dar uma ideia bem resumida, né, uma primeira ideia geral, mas ela é muito superficial. Sim. Precisa aprofundar porque existe a estruturação do espaço, mas também existem as regras de ação que orientam os movimentos. Então a gente precisa ir nas regras de ação tanto do adversário para a gente poder também potencializar aquelas que a gente pretende usar contra a lógica defensiva deles, enfim. Sim, você até já disse algumas vezes que é sempre bom nas suas equipes ter um futebol intencional, você tem alguma intenção. E quando a gente fala disso, a gente pensa em filosofia de jogo, se fala muito há algum tempo sobre jogo posicional, sobre jogo relacional, principalmente com o Diniz aqui no Brasil. E eu até estava conversando com você um pouco antes da entrevista sobre onde você se enxerga nesse meio de mais posicional, mais relacional. Você falou que você se enxerga bem próximo ali do centro, né? Sua equipe tem um pouco de cada parte disso nos seus jogos, né? Sim, porque acho que os jogadores hoje, quer dizer, eles têm como ponto de partida a posição, mas partindo da mesma posição, eles podem fazer diferentes funções, né? Então, por exemplo, um lateral, né? Aqui ele é um apoio de circulação, aqui ele é um apoio de progressão, né? Um primeiro apoio de progressão. Esse médio interior aqui ele é um segundo apoio de progressão. Ele pode jogar na zona de dúvida, tá certo? Ou ele pode intencionalmente se colocar, se ele entende que a regra de ação desse jogador é abordar nesse passe. Para atrair ele. Não, na verdade, aqui, se esse cara salta,
e ele no tempo abre, ele está gerando um 2-1. Então ele já não está pensando tanto em posição, ele está pensando em fazer uma função que vai resolver o problema. E como que ele vai se ajustar na tática individual dele, do ponto de vista espacial, ele não vai dividir espaço. Porque se ele divide espaço e esse cara salta, ele também está perto desse salto. Tá certo? Então ele pode, ao invés de dividir um espaço presente, ele não divide o espaço presente, mas ele divide o espaço futuro. Então ele está em vantagem, está longe desse salto. Sim, tá certo? Então isso é mais funcional. E aí, nesse sentido, esse lateral, uma vez que o meia, por exemplo, abriu, ou pode ser um volante, se forem 2 volantes com um meia aqui, uma vez que ele se organiza por dentro, eles já inverteram quem dá amplitude na construção e quem é um apoio interior de progressão. Sim. Então isso é muito mais funcional do que posicional, porque eles estão interagindo em grupos pequenos, né? Então eu procuro sempre no meu trabalho passar as referências posicionais, mas progredir nas sessões de treino partindo de situações que são mais grupais, para sempre para gerar vantagem assim, para estimular a criatividade deles e a versatilidade deles, né? Então eu não fico só com a receita do jogo posicional, talvez eu não potencialize ela também num primeiro momento, mas eu acho que assim a gente consegue proporcionar um desafio de desenvolvimento para o jogador por um prazo maior. Aí, à medida que ele vai dominando diferentes funções e espaços, a tendência é que ele fique mais imprevisível. E se eles conseguem se entender nessa lógica, fica muito mais difícil de defender. Mas eu parto do jogo posicional e eu acho que o jogo que eu faço é um jogo posicional associativo, que as interações grupais são livres. Vendo os últimos jogos, você tem colocado 4-1-3-2, né? Marcando mais aqui, quando desce um pouco, fica um pouco mais 4-4-2 para ter um pouco mais de centro aqui. Só que eu acredito que um dos motivos de você ter usado esse sistema é para você melhorar um pouco a pressão na saída de bola do adversário, tendo um jogador aqui e podendo, sei lá, subir 3 para cá, mais 2, colocando 5 nesse setor. É um dos motivos de você usar esse sistema? Na verdade, não. Assim, na verdade, eu estou adaptando a estrutura às características individuais dos jogadores. Então, por exemplo, quando a gente estava com o Evangelista, eu estava fazendo 3 médios, tá certo? E 3 na frente. Na lógica do movimento da situação, acaba acontecendo que a abordagem do meio espaço, do zagueiro no meio espaço, acaba sendo desse jogador, e quando a bola chega no corredor lateral, a gente roda, e esse aqui desce uma linha, porque ele precisa equilibrar a zona fraca, ele pode controlar aqui ou aqui, onde tiver necessidade, e eu quero ele livre também, tá certo? A vantagem de marcar zona é você ter jogador livre, né? Ter adversário distante quando você rouba a bola. Eu marco zona pensando também no contra-ataque, né? E depois, quando você recuperar a bola, você vai ter espaço. Se você marcar encaixado, quando eu recuperar a bola, o marcador também vai estar perto. Também vai estar perto. Né? Aí eu vou depender de uma roubada com vantagem. Pode ser que aconteça. Sim. Palmeiras faz muito bem isso também, claro, né? Quando faz os encaixes deles individuais. Mas a minha lógica acaba sendo mais zonal, né? Como também de muitos treinadores aí. Só que o que acontece é que nessa lógica aqui eu tinha 3 médios e 3 atacantes. Com a saída do Lucas a gente foi para 2 médios e 4 atacantes, né? Tá certo? Então com 2 médios e 4 atacantes, a minha lógica foi empurrar o 10, empurrar o 5, tá certo? Um dos 5 eu empurro como 8, né? E a única diferença é que provavelmente esse volante dos caras vai ter abordagem por trás, quando antes ele estava sendo escondido pela frente. Sim. Então, basicamente, é o mesmo sistema. E a característica desse jogador que é um pouco diferente. Isso. Por ser, sei lá, que no último jogo foi mais o Gabriel que subiu aqui um pouco, então você tem característica um pouco diferente. Até de marcação ele é maior, mas às vezes de criação e de finalização é menor. Isso. E se eu faço naquela outra forma, como eu fazia no Cruzeiro, também fiz no Paulista a partir do jogo do São Paulo, né? Tá marcando pela frente, esse cara vai buscar o espaço um pouco mais profundo. Então a gente precisa ter um volante com capacidade de salto e roubada de bola aqui. Então, assim, as características precisam também
está em congruência, né? Tem que ter uma coerência entre as características deles para você criar a dinâmica a partir de uma estrutura. Mas a estrutura ela não vem do desejo do treinador, a estrutura ela vem daquilo que o treinador acredita, mas ela vem muito mais a partir dos jogadores que você tem, da característica deles. Agora falando nesse quesito, todos os momentos você fala muito em roubar a bola nesse setor e marcar alto. Até uma coisa que o Klopp falou, isso já faz um tempo, que ele preferia ter um time com uma marcação alta bem feita do que ter um bom camisa 10. Ele acha que uma marcação, pressão bem alta, até para roubar a bola aqui, é melhor do que ter um camisa 10, porque às vezes o camisa 10 não vai ter o espaço para dar um passe, ou não vai pegar a defesa tão aberta como essa pressão. Então, muito do seu jogo é baseado também em uma boa pressão e a pressão que sabe ser feita, porque você falou até ter superioridade depois que você rouba a bola. Mas não adianta nada o time adversário sair aqui, você perder a bola aqui e fazer a pressão com apenas um jogador. Ele vai estar em desvantagem, vai perder a bola. E além disso, o time tem que subir junto, senão você tem o time muito aberto e muitos espaços no meio. Então, boa parte do seu jogo passa por isso, e você prefere ter uma pressão bem feita do que um bom camisa 10, ou o ideal é ter os dois? O ideal é ter tudo. O ideal é ter os dois, é ter tudo. Quer dizer, quanto mais rica a sua caixa de ferramenta, maior a sua chance de ganhar o jogo, né? Então, assim, é claro que se você não tem, você tem sempre que criar repertório e potencializar algumas características que a sua equipe pode ter de mais característica forte, né? de fortaleza, para que você consiga, de alguma forma, criar as oportunidades e sobrepor o adversário. Agora, se você tiver jogadores de qualidade e um bom camisa 10, ótimo, né? Aí o todo precisa funcionar, a gente precisa criar uma linguagem, um hábito e uma cultura dentro da equipe para que esse camisa 10 também seja capaz de fazer esses movimentos e também colaborar nesses momentos, como o próprio Klopp teve o Firmino no Liverpool fazendo isso muito bem, né? Embora ele usasse, acho que a 9, mas ele era o camisa 10 dele. Sim, E teve até um momento que se fala, às vezes, que você usava meio como base aquele 4-3-3 dele para montar suas equipes. Você sempre está assistindo jogos de outros times para tentar usar como modelo nas suas equipes? Tem algum hoje que você tenha usado de modelo? Olha, eu sempre procuro olhar, mas assim, em função do quanto que a nossa taxa de trabalho, o volume de trabalho, ele é muito alto aqui, então realmente conseguir parar para estudar é raro. Eu consegui fazer um pouco, em alguns momentos, um estudo um pouco mais perto do que seria aprofundado do Tottenham. Eu acho muito interessante as ideias do Ange Postecoglou. Muito difícil, o grego é difícil. Né? E na época do Cruzeiro eu estudei um pouco o De Zerbi também, né? Ele tem algumas ideias bem interessantes de fase 1 de construção. O próprio Postecoglou também nesse sentido, né? Mas defensivamente eu me identifico mais com aquilo que eu vi realmente o Liverpool fazer, o Guardiola fazer, com o que os italianos da marcação zonal e o Parreira faziam lá atrás, né? O Arrigo Sacchi, o Parreira, né? Os times franceses que ganharam a Euro e a Copa do Mundo de 98 e a Euro de 2000. Então, marcação zonal. E aí tem um aspecto cíclico assim no futebol que é interessante, né? Aquela equipe do Barcelona que ganhou tudo com o Guardiola de treinador, e até 12. ela meio que craqueou a marcação zona, né? Ela conseguiu criar algumas dinâmicas que sempre conseguia criar vantagem numérica, posicional, dinâmica, e entrava tocando e quebrando linha. E você vê que houve uma reação de alguns treinadores, principalmente a questão do Messi como falso 9, que instigou isso no Mourinho, a usar a solução de encaixes e marcação individual. Sim, o Bielsa já tinha isso muito forte, estava no Atlético de Bilbao, passou a enfrentar o Barcelona todas as vezes com marcação individual, e depois isso começou a se tornar mais frequente na Europa de uma forma geral, né? Você tem o Atalanta há vários anos aí jogando com marcação individual. Eles fazem muito bem. Fazem muito bem, né? Aí no Brasil o Abel incorporou isso no Palmeiras, né? Então, claro que com variações, né? De um jeito dele de fazer. Mas tinha jogo que ele não tinha nem sobra. Sim. Principalmente quando ele resolve pressionar alto em fase 1,
E isso também transforma o desenvolvimento das ideias de ataque, né? Sim. Então, aquela posse de bola elaborada, que você cansava a zona até ter uma falha do mecanismo para você entrar, que o Barcelona fazia, você vê que o próprio Barcelona, tudo bem que o elenco se transformou, mas também teve que transformar seu jogo ao longo do tempo, porque o futebol é dinâmico, né? E ele é cíclico. Então, teve um momento que só jogava aberto ponta e lateral só jogava abaixo construindo na Europa. Depois voltou os pontas a jogar por dentro e o lateral fazia corredor inteiro. Mas no Brasil, na década de 90, era assim. Os laterais faziam o corredor inteiro. Então, o futebol tem essas situações, só que são soluções já antigas, que em algum momento foram predominantes, mas elas voltam revisitadas, porque ela volta para resolver um problema diferente, né? Sim. Então, e isso mexe também com toda essa lógica de espaço, porque você vai atacar um time que está te marcando individual, né? Então, sei lá, eu sou esse vermelhinho aqui. E os caras estão encaixados, né? Os caras estão encaixados, tá todo mundo encaixadinho. Contrário, né? Tá todo mundo encaixadinho. Ou eu provoco um salto no goleiro para ter um cara livre. Que o goleiro vai ser sempre um a mais. Isso. E aí tem time que marca individual, que tem a regra de ação de que ninguém sobe no goleiro, justamente para não deixar ninguém livre. E aí o jogo para. Fica até uma coisa estranha. Tem algumas imagens assim curiosas disso aí, né? E aí isso vai ter que acontecer do goleiro, tá certo? Agora, se tiver o salto no goleiro, você tem que achar uma conexão. E aí a relação de espaço ela muda toda. A gente tem que abrir canal para passe entrar direto. Sim. Né? Ou conduzir e ir quebrando como dominó, né? Que é muito difícil. Sim. Muito difícil. Mas a marcação homem meio que força com que o jogador de defesa tenha mais capacidade, ou pelo menos acabam precisando ter mais capacidade de construção para o time poder crescer também. Né? Sim, sem dúvida. E os do meio campo, mobilidade, porque eles têm que saber aparecer no tempo para conectar o homem livre ou para abrir um canal de passe e saber, com engano, aparecer como terceiro homem, caso uma bola entre já pulando casa. Direto, e aí isso daqui pode ser pela barriga ou pode ser pelas costas e é muito difícil manipular esse jogador se ele souber fazer isso bem, né? E aí muitas vezes o que vai quebrar é um drible. Sim. Né? Então num primeiro toque o jogador gira e limpa, aí quebrou tudo. Mas é muito difícil porque em geral você está em desvantagem posicional. Né? O adversário enxerga a bola e te enxerga, então você está em desvantagem posicional. E aí assim, isso é um tipo de situação que às vezes você pega equipes que só marcam individual, depois você pega em seguida um adversário que marca a zona. Às vezes você não tem nem tempo para adaptar tanto, né? Uhum. E embora o jogador tenha um domínio sobre isso, a sincronia de fazer isso junto, para ela se tornar suficiente para realmente ser efetiva no jogo, precisa de treino e de consistência. Então, às vezes é desafiador, você pega 3, 4 times que marcam zona e depois você vai enfrentar uma equipe que marca individual com 3 dias entre um jogo e outro. Sim, é difícil. É difícil, entendeu? Uma coisa que eu vejo muitos times hoje defende em 4-4-2, mas na hora de atacar ele muda o posicionamento e vira um 3-2-5, muito time faz isso, por exemplo. Sim. Porque você precisa ter, você quer buscar as vantagens no jogo, né? Mas uma coisa que eu não vejo muita gente falar, que em inglês eles usam rest defense, que esses jogadores aqui preocupados em construir, mas também em depois que o time perder a bola, defender. Uhum. Porque você até falou em um dos momentos que você marca já pensando em como você vai atacar, mas você tem que atacar pensando em como você vai defender depois. É isso. Então essa é uma estrutura que muitos times buscam, porque assim você consegue ter 5 aqui e você consegue ter 5 aqui também. Então você vai meio que preparando o time para as duas situações, né? É algo que você busca nas suas equipes também, pelo que eu vejo. Não, sem dúvida. Você tem que defender com equilíbrio ofensivo, tendo claro quais são as referências para fazer a transição ofensiva quando você rouba a bola, e você tem que atacar com equilíbrio defensivo, né? Então, flexibilizar a estrutura é sempre necessário, tanto para atacar quanto para defender. Né? Porque aí você vai ter um estudo do adversário e entender qual é a lógica que ele usa para se defender, e você vai pensar
que espaço você vai deixar para alguém fazer um movimento que pode gerar um 2 contra 1, que pode gerar um 3 contra 2, ou que simplesmente pode gerar um homem livre, que a partir daí ele vai poder conduzir, né, e pressionar a defesa e gerar algum desses tipos de vantagem, ou de movimento, ou numérica, ou dinâmica, né? Essa sócio-efetiva aí, outro dia eu estava discutindo isso e é um termo interessante, ele é usado na literatura, mas eu até, refletindo, achei que tinha uma outra forma de conceituar. Só que agora me fugiu, nós estamos no outro assunto, me fugiu. Mas é isso, faz parte, né? É o entrosamento, os caras que gostam de jogar junto, né? Que se identificam, que se entendem bem jogando, né? Então, muitas vezes, uma equipe joga no 4-4-2, vai enfrentar uma outra que joga no 4-4-2, ela acaba usando uma construção em 3 porque ela dificulta essa abordagem do jogador do centro e esse jogador pode já receber vencendo. Esse jogador joga distante desse. Quer dizer, você pode criar uma cadeia. Espaço aqui, Se não tiver um ajuste temporal muito bom do bloco defensivo, se as linhas não estiverem tão próximas, fica mais difícil de marcar, né? Mas aí, ao mesmo tempo, as equipes também vão criando as suas formas de solucionar esses problemas. Sim. Então, tem treinador que, numa situação dessa, fecha o meio, espera o primeiro passe, quando sair o primeiro passe, esse fecha dentro, o oposto tira. Ele é obrigado a virar aqui. Ele já não tem mais. Forçar a jogada. Já não tem mais, né? Porque esse pega essa janela, esse marca volante pela frente, esse faz a diagonal, o equilíbrio do corredor central, e esse divide o lado oposto. Se ele quiser saltar aqui, não dá. Né? Então, normal... O Asper teria que tentar aqui numa inversão, só que daí a bola também pode ficar muito longa e dá tempo de todo mundo recompor. Tem esse 2-1, mas é isso. Esse cara, ele controla a zona fraca. Se tiver uma boa compactação, ele não está tão longe. Tá certo? Sim. Por isso que é tão importante a compactação. Agora você já vê que ele já ajuda. Né? Quando a última linha não compacta, aí não tem como, né, evitar esse 2 contra 1 aqui desse lado, por exemplo. Mas agora tem treinador que, ao invés de esperar o primeiro passe, ele também já vai alinhar reto. Exato. Né? Então ele alinha reto e alinha reto. Um dos pontas desce para a linha média, um dos pontas sobe para a primeira linha, tá certo? E pronto. Ontem o Corinthians fez isso. Fez isso. Eles marcam no losango ou no 3-3, né? Ontem o Garro ficava aqui com o Memphis e o Yuri apertando a saída aqui, mas para segurar um pouco, não era nem para roubar a bola, era mais para tirar a opção. Aí o que às vezes acontece é quando você vai fazer isso aqui na frente, talvez você precise de mais uma linha, né? Então você transforma para 2 e 1, assim como você falou lá do 1-3-2, né? Sim. É uma forma de ganhar mais uma linha, de ter um pouco mais de profundidade na estrutura, né? Só que quando você põe mais profundidade na estrutura, você também fica mais suscetível ao jogo interior, né? Ao jogo associativo do adversário conseguir jogar por dentro da estrutura. E aí tem diferentes soluções, né? Então o futebol é isso aí, né? Toda hora alguém vai... E aí, por exemplo, aí a tendência... então se eles fazem isso, então a gente vai tentar colocar os volantes em diagonal, um sempre descendo aqui e outro aqui. Esse cara vai ficar na dúvida. Sim. Tá certo? E se esse soltar aqui, esse vai ter espaço para virar homem livre, né? Se esse saltar aqui, esse pode ser que jogue no 2 contra 1. Se esse reagir, a gente tem um 2 contra 1 aqui depois. Então, estrategicamente, essas coisas acontecem nos jogos e no planejamento dos jogos a gente busca esgotar quais podem ser as respostas do adversário aos problemas que a gente vai colocar. Seja uma resposta do treinador, seja daquilo que a gente conhece do próprio jogador, que o jogador pode ter uma leitura e trazer, né? Sim. Então, é importante transformar a estrutura ofensiva para ter vantagem, para poder fazer a progressão, mas também é importante atacar compacto. Agora eu vou responder essa pergunta. Atacar compacto. Quando você quebra as linhas, vai fazer uma invasão da área, ou quando você não quebra a linha, mas você vai conseguindo empurrar aos poucos, né? E hoje a gente tem muitos times que usam um bloco bem baixo na hora que estão defendendo aqui. Por exemplo, a gente sofreu com o Novo Horizontino aqui no Paulista, um jogo desse. Sim. Tá certo? Se você não tiver a capacidade de colocar os seus jogadores aqui, você vai sofrer. Sim. Tá certo? Então, normalmente a gente trabalha no equilíbrio defensivo com a ideia de vigilância, quando eles estão muito baixos, a ideia de vigilância, né? E tem algumas referências, 3-2 ou 2-3, né?
Então, aqui é o equilíbrio defensivo, zona de revanche, tá certo? E invasão da área, tá certo? Então, normalmente a gente... Aí tem variação e depende da circunstância do jogo, da necessidade do jogo, a quantidade de jogadores que vai entrar. Sim. Né? E também da leitura do jogador. Se ele, mesmo que seja começo do jogo, mesmo que a gente esteja ganhando de 1-0, se ele perceber um erro na defesa e ele sentir que ele pode fazer um gol, isso daí é decisivo, ele tem autonomia para fazer. Exato. Até o jogo com o São José, eu lembro que eles deixavam 2 jogadores mais adiantados aqui. E era até um risco deles, mas para provocar uma situação de dúvida em vocês também, né? Exato, porque ele obriga a gente a ficar descompacto, né? Então, eles defendiam com 8 aqui, tá certo? E deixavam 2 aqui. A gente precisava sempre ter um equilíbrio do lateral que não estava na jogada para ajudar a fazer a gestão desse setor. Sim. Ou esse tipo de situação aqui, tá certo? Só que olha o problema, né? Então, realmente, é um risco que eles aceitaram correr. Ele defende com menos gente, mas ele tem uma chance de saída. Mas ele te descompacta, né? Tá certo? Então, ele acaba descompactando o seu ataque, porque você precisa equilibrar na hora de atacar, né? Mas tem situações que vira fundo de campo, então essas linhas elas vêm para cá. E daí sobra espaço na entrada da área. Sobra espaço na entrada da área, você precisa vir. E aí você tem esse problema, porque daí qualquer rebatida ou qualquer bola que puder colocar vai ter um movimento de um movimento do outro, né? Então, muitos treinadores trabalham com a ideia de encaixe, encaixa e sobra, mas pode gerar um desequilíbrio de um espaço que fica sem cobertura em uma situação, né? Daí esse cara teria que contemporizar aqui e ver o que vai acontecer. E tem treinadores que trabalham com a ideia de vigilância, né? Então te permite alternar e ajustar o espaço, né? Tá certo? Sim. Então você fica um pouco mais longe. Então, por exemplo, se essa bola aqui for batida por cima, você já tem condição de voltar cobrindo. Sim. Se você tiver encaixado e esse cara fizer o primeiro movimento para cá, ela foi batida atrás, você não vai oferecer cobertura para esse cara. Vai virar 1 contra 1 puro, tá certo? E esse normalmente está presente na zona de revanche ou ele vai ter que realmente dar a vida para conseguir chegar. Então, esse é sempre um desafio, né? É raro você pegar equipes que deixam 2 jogadores na linha do meio e cada jogo tem a sua dificuldade, né? Quer dizer, o Novo Horizontino descia com os 10, né? Mas os pontas vinham muito para dentro, né? Então a gente precisou fazer um ajuste de o nosso lateral oposto vir até a meia-lua, se fosse o caso, né? Para conseguir neutralizar. E esse outro jogo do São José, o treinador apostando em defender bem a área e usar uma transição com bola longa, a gente teve que tomar cuidado para não cair nessa isca aqui desse primeiro movimento, para não deixar esse 1 contra 1 puro nas costas aí. Se ela vai muito longa, é lógico, a gente tem o goleiro. O goleiro, né? Também corta. Mas assim, é muito campo, então algumas vezes a bola vai ficar realmente em disputa ou a favor do ataque, né? Então é isso, eu agradeço muito você por poder falar com a gente, a assessoria também de liberar, eu sei que é sempre difícil, ainda mais na rotina de muito jogo, de muita coisa acontecendo, mas eu agradeço demais, ainda mais pelo jeito que a gente faz a entrevista, que eu acho que é um jeito um pouco diferente para poder mostrar um pouco mais como pensa a cabeça de um treinador e como tem muita coisa que acontece dentro do jogo, e às vezes a gente não para pensar, mas acontece muita coisa é pensada antes, durante, depois dos jogos também, está sempre acontecendo muita coisa. E eu desejo agora boa sorte para você no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil também, os campeonatos que ainda tem por essa temporada. Não, beleza. Rodrigo, eu agradeço pela proposta aí da entrevista, pelo convite, né? E parabenizo também pelo trabalho, porque eu entendo que existe um distanciamento muito grande entre o que é o esforço, a dedicação e a profundidade do trabalho de uma comissão técnica e do treinador e aquilo que tem no inconsciente coletivo de torcedor e até de grande parte da imprensa em relação àquilo que os treinadores realmente fazem, né? Então, eu acho que é o tipo de oportunidade que gera uma sinergia no sentido da gente também aprofundar uma conscientização do que é o jogo, do que são os desafios que o treinador enfrenta, né? De que também a gente busca soluções, mas existem problemas do jogo que são novos para um determinado grupo ou que são complexos e que
existe uma complexidade no jogo. O nosso trabalho é interpretar e deixar o mais simples possível, mas o jogo de futebol é um jogo extremamente complexo e desafiador, e por isso que a gente gosta dele, né? E é claro, a gente sempre tenta deixar os jogadores mais à vontade, entender as características deles e potencializar para que eles tenham espontaneidade, né, para fazer, mas, enfim, para eu não divergir muito aqui, né, eu acho que é muito válido esse tipo de iniciativa sua, de fazer uma entrevista em que tenha conteúdo, que o treinador possa interagir. Eu acho que aproxima também um pouco o treinador da torcida, no sentido da torcida que gosta do jogo, né? Sim. Que gosta do futebol, que valoriza o futebol e que a partir daí também vai se sentir desafiada e contemplada a pensar em soluções, a interpretar o jogo de uma forma que seja bacana, que seja diferente. Então, valeu, foi um prazer. Isso que a gente nem entrou na parte física, mental e outras coisas que você tem que trabalhar também, então é bem difícil. Mas eu agradeço muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!